A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Quinta-feira, Deus abençoe a sua quinta-feira. Vamos a mais um dia da nossa lição número 13 e o tempo está voando. Hoje já é quinta-feira, meu Deus do céu. Nossa lição número 13, renovação da esperança, nosso texto áureo. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro e, com eles, Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. João capítulo 20, versículo 26. Verdade prática, a ressurreição de Cristo apresenta o ápice da esperança cristã. Texto de hoje, da quinta-feira, João capítulo 20, versículos do 11 ao 16. Mas nós vamos ler do 10 ao 18, que a gente completa todo esse parágrafo. E tem 2 versículos depois, meus irmãos, que são maravilhosos. O tema que ele deu para hoje foi: Maria Madalena avistou o Cristo ressurreto. Maria Madalena viu o Cristo ressurreto. Vamos ao texto? O título do parágrafo na Bíblia, lá no capítulo 20 de João, a partir do versículo 10 até o 18 é: Jesus aparece a Maria Madalena. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eles lhe perguntaram: Mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: Mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: Se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: Não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: Estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contou o que lhe dissera. Meus irmãos, essa cena deve ter sido maravilhosa para Maria, né? Nós vimos um pouquinho antes, no próprio capítulo 20, na leitura de segunda-feira, está lá na playlist da lição 13, dos versículos 3 a 8, que João e Pedro saíram correndo e para ir ao sepulcro de Jesus. E aí Pedro perdeu a corrida para João, chegou lá um pouco meio com medo ainda, né? Era um sepulcro, né, meu irmão? É um túmulo. Mas ele ainda, pela ansiedade, botou a cabeça, olhou, não viu nada. Pedro já chegou entrando e vendo tudo, que Jesus não estava ali. João ganhou coragem depois que Pedro entrou também. E aí também não viu nada, mas creu que Jesus tinha ressuscitado. Já quando a gente vai um pouquinho mais à frente, a partir do versículo 10, a gente vê que os discípulos voltaram para casa, ou seja, quem foi, né? A gente sabe aqui que João e Pedro estavam. Então pode ter sido só os 2 ou pode ter sido mais alguns. Mas Maria também foi. Deve ter chegado um pouco depois, correu menos ainda do que Pedro e João. Mas ela ficou à entrada do sepulcro chorando, né? E enquanto ela chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro. Também foi olhar dentro do sepulcro. E aí ela viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde Jesus estava deitado. Um à cabeceira e outro onde estavam os pés de Jesus. E aí os anjos perguntaram para ela, né? Por que você está chorando? E ela diz o seguinte: levaram embora o meu Senhor. Não sei onde o puseram. Aqui a gente vê que Maria ainda não tinha acreditado. Maria ainda estava triste porque viu ele morrer e agora não estava vendo nem o corpo mais. Maria ainda não tinha entendido, Maria ainda não tinha lembrado ou não tinha acreditado que seria possível que ele ressuscitasse depois de tudo que ele passou. Depois de ver o seu corpo machucado, dilacerado pelos chicotes e
aquela morte de cruz era algo terrível, Jesus extremamente ensanguentado, viu ele ser retirado daquela cruz sem vida, ser sepultado. Então, na humanidade de Maria, na humanidade de Maria, ela ainda não tinha acreditado, meus irmãos. O texto é claro. E aí os anjos perguntam por que você está chorando. Ela disse: levaram o corpo do meu mestre e eu não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. Interessante, não o reconheceu. Maria era tão próxima também de Jesus, andou tanto tempo com Jesus. Jesus foi tão importante para ela. Ela estava ali, angustiada e chorando, ficou o tempo todo ao lado de Jesus, até mesmo ali no ato da crucificação. Ela ficou sempre acompanhando, vendo. Então, você imagina como Maria não reconheceu Jesus. Eu imagino, eu entendo que quando Jesus teve o seu corpo renovado, que antes, além de castigado pelo mundo, pelo trabalho árduo de 3 anos ali caminhando por todas aquelas cidades, comendo de repente mal, né? Que a pessoa que trabalha muito, ela acaba não fazendo as refeições nas horas certas, não descansando como deveria, porque ele mesmo disse, né, o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça, não tendo uma moradia certa, não tendo aquele horáriozinho certo de trabalhar, vir para casa, descansar, comer, se divertir. Jesus praticamente só trabalhou nos 3 anos. Então, imagina-se que Jesus era um homem que tinha os traços em seu corpo, porque ele era 100% homem também, do cansaço, do desgaste de tanto trabalho, principalmente por lidar com pessoas e todo o tipo de pessoas, toda a perseguição, toda a angústia, porque ele sentiu, ele sabia o peso que estava sobre ele, né? Ao ponto de, quando orou ao Pai, falou: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, seja feita a tua. Então Jesus sabia o que lhe aguardava. E você imagina só, você sabendo todo o terrível futuro que você tem, e mesmo assim você continua. É muita força, meu irmão, é muito amor, é muita vontade. E Jesus foi voluntário em tudo isso. Ele nunca foi obrigado a fazer isso. Ele foi voluntário, porque se não fosse assim, se não fosse por amor, se não fosse por vontade, voluntariamente o sacrifício não seria válido, porque da mesma forma tinha que ser o sacrifício de cordeiro, de animal no passado, para expiação, encobrimento apenas dos pecados. Teria que ser voluntário por parte de quem queria que Deus encobrisse os seus pecados, né? Então, Jesus tinha que ser voluntário nisso tudo. E Jesus, sim, Jesus depois foi chicoteado, foi muito humilhado, foi preso. Jesus teve uma coroa de espinho cravada na cabeça. Imagine, quando a gente imagina como é que deveria estar a aparência de Jesus após ser retirado daquela cruz, morto e sepultado. Maria tinha essa lembrança. Maria, mais uma vez, na sua humanidade, triste, porque não tinha acreditado, não tinha percebido que o seu Jesus realmente tinha ressuscitado, conforme as Escrituras diziam, e isso tinha que se cumprir. Então, o próprio Jesus pergunta para ela, ela não reconheceu Jesus, e aí ela não reconheceu ele. Por que não reconheceu? Porque eu creio que quando o corpo de Jesus foi restaurado, quando ele voltou da morte para a vida, vencendo a morte e o pecado, o corpo dele foi restaurado, mas não foi uma restauração pela metade. Ele foi restaurado a nível celeste. O corpo de Jesus ficou perfeito. Acredito que a fisionomia, a pele, o corpo, tudo ficou 100%. Porque esse corpo, creio eu, pela palavra de Deus, por tudo que eu sei, por tudo que eu aprendi, por tudo que eu li na palavra de Deus, que este corpo, Jesus está nele até hoje. E é neste corpo que Jesus voltará. E é este corpo que eu vou abraçar quando eu chegar no céu. Assim, da mesma forma que o meu corpo mortal morrer, ressuscitar e for glorificado assim como o dele. Um corpo perfeito, um corpo celeste, um corpo glorificado. Então, tinha uma diferença muito grande. Jesus deve ter rejuvenescido muito, seus cabelos devem ter ficado melhor, sua pele melhor, tudo em Jesus deve ter ficado mais bonito. Seu corpo mais forte. É fácil imaginar isso, né? Um corpo maltratado pelo tempo, pelo trabalho, depois por todo o castigo e os flagelos da cruz, ser restaurado a nível celestial, no corpo em que Jesus está
e voltará para nos buscar e passará a eternidade neste corpo, porque ele se fez carne e habitou entre nós. E tudo que Jesus veio fazer foi para mostrar o que vai acontecer conosco. Então, eu tenho certeza, eu sinto no meu coração com muita paz que o corpo que Maria Madalena viu, restaurado e glorificado a nível celestial, é o mesmo corpo que Jesus voltará para nos buscar. E o nosso corpo será igual, semelhante ao dele. Aí sim, voltaremos a ser imagem e semelhança do nosso Deus, como foi feito o primeiro Adão, que perdeu tudo isso com a desobediência. Mas nós hoje, assim como nosso Senhor Jesus, que veio e venceu o pecado e a morte pela obediência, nós também, pela obediência, tudo aquilo que Jesus veio ensinar, nós também vamos passar por tudo que Jesus passou. A morte, a ressurreição e o corpo glorificado, restaurado a nível celestial, para habitarmos no céu com o Pai. Não pode ser de outra forma. E aí, Jesus, vendo que ela não o reconheceu, sabendo, Jesus sabe de todas as coisas, ele pergunta para ela: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Imagina Jesus fazendo essa pergunta para Maria, ele, Jesus, vendo Maria, Maria não o reconhecendo, e Jesus fazendo essa pergunta para Maria: mulher, por que choras? A quem você está procurando? Como se Jesus quisesse ver a surpresa dela ao perceber que era ele. Imagina a cena assim, eu fico imaginando, ela não está me reconhecendo, eu vou brincar com ela, eu vou chamar a atenção dela. E Maria ainda não o reconhecendo, pensando que era o jardineiro, ainda pediu para ele: se o senhor pegou o corpo do meu mestre, me diz onde está que eu vou levar. Né? Ainda não entendendo, ainda não acreditando e não reconhecendo Jesus. Aí Jesus chama ela pelo nome dela, Maria. Eu imagino o tom de Jesus falando com ela: Maria. Tipo, né? Maria, sou eu, Maria. Olha aqui, Maria, sou eu. E aí sim ela olhou para ele e imagina a alegria de Maria. E ela fala em aramaico, Rabone, que significa mestre. Imagina a alegria. Eu acho que a gente não consegue nem expressar isso aqui, como saiu esse mestre da boca de Maria. E aí Jesus disse para Maria: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Quando Jesus disse para ela: não me segure, Maria, ainda não voltei para o Pai, eu imagino que algumas pessoas acham que era porque não podia tocá-lo ainda. Não podia tocar porque ele ainda não tinha completado, o corpo dele ainda não tinha completado a glorificação, estava no processo. Não sei o que as pessoas imaginam, mas eu não vejo isso, porque logo depois Jesus permitiu ser tocado. Né? Jesus comeu junto com eles. Jesus estava ali andando sobre essa terra, pisando nessa terra de corpo presente, permitiu ser tocado, comeu com eles, até para que eles realmente não acreditassem que era só um espírito, um fantasma. Ele falou: tem alguma coisa para comer? Tem, então peixe assado, toma, me dá o peixe assado. Ele comeu, deixou Tomé tocar e ali sentou-se com eles, tocou e foi tocado. Eu não acredito que seria toque, eu acredito que Maria, não me segure, Maria. É porque o amor de Maria por ele era tanto, e o dele por Maria também. Eles ficaram muito juntos, foram muito próximos, como com todos os discípulos, e é como Jesus estivesse falando para ela: Maria, eu tenho que ir para o Pai, Maria, então não me segura, tipo assim, não me prenda aqui. Entenda que eu não vou ficar aqui, por mais que você queira, por mais que todo mundo queira, por mais que eu queira ficar aqui com vocês na terra, eu não posso. Então, Maria, pega leve, não força, porque eu vou ficar só mais um pouquinho aqui, Maria. Mas vai lá e fala para eles. E dando continuidade a esse versículo: diga aos meus irmãos, notem esse detalhe importantíssimo, aos meus irmãos, que eu vou voltar para meu Pai e Pai de vocês. Deus, através do nosso Senhor Jesus, seu Filho, ele deu-nos o poder de nos tornarmos filhos de Deus. E ali Jesus fala isso, Jesus afirma isso, palavras do próprio Senhor e Salvador: eu vou voltar para o Pai, Pai de vocês, meus irmãos. Entendem isso? A que nível que o Senhor Jesus veio nos colocar?
de irmãos dele, filhos de Deus novamente, porque antes no pecado, filhos de Adão e Eva, não éramos. Éramos imagem e semelhança de Adão, não de Deus. Mas Jesus veio para que nós renasçamos nele, através dele, e nos tornemos novamente, para que a gente tenha esse poder de nos tornarmos filhos de Deus através de Cristo. E aí Jesus continua: para o meu Deus e Deus de vocês, Jesus se colocando na posição de servo. Meu Deus, ele é o meu Pai, mas ele é o meu Deus e é Deus de vocês também. Você entendeu? A submissão. Aqui Jesus mostra a submissão. Se eu sou, como nós vimos antes em texto, quando ele conversou, quando ele lavou os pés dos discípulos, era isso que ele estava querendo dizer. Como eu sou obediente a Deus, não faço a minha vontade, só faço a vontade de Deus, sou servo de Deus, meu Pai, vocês também têm que ser. Ele é Pai de vocês, mas não esqueçam que Ele é o Deus de vocês, assim como Ele é meu Pai e meu Deus também. Maria Madalena foi, anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. E contou o que lhes dissera. O que ele disse foi isso: vocês agora são meus irmãos, está consumado, eu paguei. Através de mim, vocês agora são filhos de Deus. Meus irmãos, nós somos filhos do Pai, através da minha vitória. Amém, meus irmãos? É um texto muito bonito, é um texto maravilhoso, onde nós vimos muitas coisas inseridas aqui, que só, meu irmão, só pelo Espírito Santo, só pela revelação do Espírito Santo, para entendermos tantas coisas bonitas que enchem a nossa alma, que nos alegram, que renovam a nossa esperança e a nossa força nesse caminho espiritual, nesse novo nascimento, nessa conversão, nessa mudança de pensamento, mudança de mente, ao ponto de nós conseguirmos vencer todo o pecado, vencer a morte, exatamente como Jesus o fez, porque é só através dele. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo, em mim você vencerá o mundo também, e eu dou o poder a vocês de serem feitos filhos de Deus. E como também já vimos aqui na oração sacerdotal de Jesus, a oração mais importante já feita por alguém nesta terra, que nós, entre nós, com Jesus e com o Pai, numa unidade plena, vamos vencer o mundo e vamos fazer com que outras pessoas também sejam salvas desse mundo. Só assim. Amém, meus irmãos? Em nome do Senhor Jesus, que você possa ser abençoado por esta palavra e que você tenha uma quinta-feira maravilhosa juntamente com o Espírito Santo. A paz do Senhor.